materiais? Pode ser retalho de fio de malha. Pode mostrar também, se quiser. Que você pode cortar mais ou menos na espessura, na largura de 1 centímetro. Que depois, na hora que você for usar, você vai esticar esse material. Certo? Agora tem que prestar atenção na hora que você vai cortar, que você tem que cortar na posição do fio. Como é que você vai saber se está certo? Se você cortar errado, vou aqui fazer uma demonstração errada. Quando você estica, ele vai ficar pelo avesso. Se você cortar certo, na hora que você estica, o tecido fica pelo direito. Então, essa aqui está a grande diferença. Então, isso aqui é malha de algodão. Não é qualquer malha que serve. Existem algumas malhas que não servem. Até agora, pelas que eu testei, a melhor é a de algodão. Porque tem umas que você estica e depois ela volta e fica aberta. E no frivolité vai ficar feio. Não vai ficar legal o trabalho. E é sempre 1 centímetro. Aproximadamente 1 centímetro. Não é uma medida exata. Você vai usando o seu bom senso se você quer um trabalho mais delicado ou se você quer um trabalho mais recheado, vamos dizer assim. Não é uma exigência essa espessura. E existe também um fio já pronto, que vende já pronto de fábrica, que aqui está. Mas a minha proposta é que seja aproveitado para quem tem a possibilidade, porque é uma forma de reciclar e fazer um trabalho, vamos dizer assim, único, né? Se você compra, vai comprar vários iguais. E a partir do momento que você aproveita retalho de malha, você está não só defendendo um pouquinho a natureza, como também vai fazer um trabalho diferente. Esse teu trabalho, ele foi feito justamente com essa proposta? Com essa proposta. O trabalho é todo apresentado. Você pode ver aqui que tem de 4 em 4 das cores. Por quê? Porque é retalho, então não poderia fazer um trabalho todo de uma cor só. Certo? Entendi. Então, inclusive, esse trabalho foi feito. Os fios eram um pouco pequenos, eu fiz só com 5 pontos. Então, fica parecendo aqui um pouco torto, mas é justamente porque o fio não dava para fazer a aplicação completa. Mas nem por isso tira a beleza e quem pega não vai saber que é exatamente. Aí eu vou demonstrar. Você vai perceber agora porque você acabou de falar. Porque aí tem que ser par. Tem que ser par? Na hora que para fazer esse trabalho, tem que ser par. Tem que ser par a quantidade de pontos. E o fio que eu tinha não dava a quantidade de pontos suficiente. Fazer alternado. Isso aqui se chama picô. Então tem que ser um ponto, um picô, um ponto, um picô. E esse aqui não foi suficiente para fazer um ponto, um picô, só picô. Por isso que ficou com essa diferença aqui. A malha, quando você corta, após esticado, que dê aproximadamente 80 centímetros para poder dar uma aplicação dessas que a gente vai fazer agora. Então eu vou começar aqui, certo? O frivolité normalmente as pessoas fazem com linha. As agulhas têm de várias espessuras, mas eu não sei o número porque eu comprei o conjunto e o conjunto não vem o número em cada agulha. Então eu não sei o número. Então mais grossa que tiver, Onde a gente compra essas agulhas? Essas agulhas em casa de aviamentos. Então certo? Qualquer casa de aviamento a gente consegue comprar. Não é um material que tem sempre, porque como é um material importado, e pouca gente conhece o frivolité de agulha, mas dá para você encontrar. Normalmente a agulha de frivolité, ela tem essa parte onde você insere o fio dourada. E a ponta dela não é amolada. Mas dá para você fazer com um outro tipo de agulha que não seja exatamente essa. Só que o fato também de ser dourada faz com que deslize mais fácil o trabalho na hora que você precisa de puxar. Certo? Então nós vamos começar. Enquanto você não tiver prática, é bom você inserir o fio na agulha, que é para o trabalho não sair aqui por trás, porque se o trabalho sair, aí vai desmanchar, se você não tiver inserido o fio, né? Então, só para você se habituar a isso. Então, você pega a outra ponta do fio, coloca em cima da agulha, e o dedo polegar
segurando este fio, como se fosse fazendo uma cruz entre o fio e a agulha, certo? Agora, com este dedo indicador, por dentro da sua mão, você vai colocar a agulha indo para fora no fio que está embaixo. E solta o dedo indicador e vai laçar a agulha. Então, recomeçando. Então, você vai deixar o fio cruzado na agulha como se fosse uma cruz. Coloca o dedo polegar em cima, com o dedo vai colocar entre o dedo indicador da mão esquerda e você vai virar sua mão. Então, na parte de dentro da sua mão, o fio que está embaixo, de dentro para fora, você pega a agulha e solta o dedo, vai laçar a sua agulha. Isto significa que é meio ponto. Para completar o ponto, então você coloca novamente o fio entre o dedo indicador, porém vai ser de fora para dentro. Então aqui, ó, em cima do dedo. Aí soltou, então agora a gente tem um ponto completo. Você vai ver aqui como se fosse um ponto de casa. Então agora nós vamos fazer o picô. O que é o picô? É essa parte maior que vai ficar, que vai servir não só para adornar o trabalho, como neste caso aqui, para unir as aplicações. Então, o frivolité tem que ter picô, porque senão perde a beleza e não tem como você unir uma aplicação à outra. Então, para facilitar, você pode colocar o seu dedo indicador da mão direita na frente do ponto que você deu, que aí isso vai servir como medida. Se você depois tiver prática e conseguir fazer mais ou menos igual o tamanho do picô, não precisa você colocar esse dedo. Depois eu faço a demonstração sem o dedo. Então, você vai colocar o dedo aqui na frente e vai fazer o ponto do mesmo jeito que a gente fez o primeiro ponto. Então, de dentro para fora, só que agora eu lacei meu dedo da mão direita. Essa laçada neste dedo vai servir como medida do picô. E agora eu vou completar o ponto de fora para dentro. Completei o ponto e seu picô. Tirei meu dedo, o picô está aqui feito. A questão também do detalhe, não faça apertado, porque se você fizer apertado, depois vai ter dificuldade para a agulha passar aqui dentro. E a agulha vai ter que passar aqui dentro. Então, eu fiz o primeiro ponto e fiz o picô. Eu agora vou fazer um outro ponto sem o dedinho, que não vou fazer o picô. Só coloco o dedinho na frente quando vou fazer o picô. Então, de dentro para fora, meio ponto. E de fora para dentro, completei o ponto. Então, picô é a então, cada... o picô a cada ponto, a cada ponto. Então, para começar, tem que ter a amarração, que é um ponto, só que quando eu faço o picô, né, que o ponto é igual, então aqui tem um picô. Não tenho dois pontos, aqui tem um picô. Aí agora eu fiz um ponto. Então, eu tenho aqui um picô e um ponto. Agora eu vou fazer outro picô. Então, tá aqui o dedo na frente, de dentro para fora, amarrei o meu dedo e vou completar aqui o picô, de fora para dentro. Então, aqui eu tenho 2 picôs e um ponto. Agora eu vou fazer mais um ponto. Então, de dentro para fora e de fora para dentro. Ponto. Agora eu quero outro picô. Eu vou precisar de 4 picôs. Então, dedinho na frente, de dentro para fora e de fora para dentro. Esse de fora para dentro, olha, eu dobro o dedo porque faz com que eu segure o fio e solto. Quando eu soltar, foi concluído. Eu tenho já 3 picôs. Agora eu vou fazer um ponto. Então, um ponto. Quantos picôs eu preciso fazer? Para esta aplicação, são 4. Então, eu tenho 3. Acho que dá para você ver daí que tenho 3 picôs. Então, aqui eu conto. Iniciei com um ponto, mas foi para fazer o picô. Porque eu não tenho como fazer o picô sem fazer o ponto. Aí, fiz um ponto. Quando eu fiz esse ponto, vai servir para o picô seguinte. E assim por diante. Então, aqui você olha, dá a impressão que tem 2 pontos juntos. Mas, na realidade, seria só um ponto. Na verdade. Agora falta um picô.
para fazer o quarto picô. Então, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, eu tenho 4 picôs. Porém, eu não vou fazer o ponto agora, porque quando eu fechar esta aplicação, vai juntar com esse aqui, que vai corresponder como se fossem 2 pontos juntos, do mesmo jeito que estão os outros. Então, se eu fizer mais um ponto aqui, vai ficar 3 pontos juntos e aí a aplicação vai ficar torta. Então, chegou a hora de concluir esta aplicação. Então, vamos agora para a parte final desta aplicação. O fio já está inserido na agulha, certo? No caso, foi o outro lado do fio, né? Nós trabalhamos os 2 lados, então primeiro... Então, aqui é bom que você não puxe muito. Então, você pode deixar pouco, sei lá, uns 2 dedinhos aqui, porque este fio agora vai passar por dentro dos pontos que nós fizemos. Então, não é força, é jeito. Então, nós vamos puxar aqui, é por isso que não devemos apertar muitos pontos, porque senão depois ele não sai. Você vê aqui que eu estou tirando com uma certa facilidade. Pronto, puxei, posso até tirar a agulha agora por enquanto, certo? E vou fechar, certo? Então, fica como um círculo. Eu procuro puxar de forma na posição do círculo, não vou puxar para trás, porque se eu puxar para trás, vai um pouco que amarrar o trabalho. Então, eu vou tentar, isso aqui é redondo, né? Então, eu vou fechando, vou dando um jeito aqui nos pontos, até que ele seja total. Agora, outra coisa, esse fio, ele deve ficar por baixo, certo? Aqui da aplicação. Eu vou passar aqui por dentro. Certo? Então, aqui, eu estou puxando, estou fechando a aplicação. Posso pegar a agulha e ajudar, esticar cada picô, para que ele tome um jeitinho. E à medida que eu estico também, vai facilitar a vida para fechar. Certo? Quanto mais bem fechadinho ficar, melhor. Esse primeiro ponto ficou um pouco folgado, mas... Aliás, esse último ponto. Mas nada que não dê jeito aqui. Então, fica como se fosse aqui uma cruz, porque são somente 4 picôs. Mas, claro, se você pegar um fio maior e você quiser fazer... uma aplicação maior, você pode fazer. À medida que você tiver sua prática, você vai ver. Só que, para fazer a aplicação, você tem que fazer com o número par. Como no crochê, se você tem 8 picôs, por exemplo, você vai fazer a emenda num picô, pula um picô, pula um picô, pula um. Se tiver 12, você vai emendar em 2 e pular 1, ou emendar em 1 e pular 2. Com 10 já não vai dar certo. Então isso vocês precisam estar atentos, como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou mostrar aqui no trabalho, que vocês vão entender. Então eu fiz esta primeira aplicação. Essa primeira aplicação, eu vou aqui dar um nó. Um nó comum. Depois eu pego a agulha e vou inserir aqui, num dos pontos aqui do lado avesso, que dê para passar em 2 pontinhos, que não apareça do lado direito, que não apareça do lado direito. Subiu o trabalho? Certo? Então, que não apareça a agulha do lado direito. Então, eu vou inserir o fio na agulha, certo? Não muito, pouquinho. Também essa parte aqui é a parte menor. E vou puxar. Quando eu puxar aqui, pronto, ficou acabadinho. É só eu cortar esse pedaço. Vou fazer logo o outro lado, para poder cortar. Então, aqui, eu inseri aqui. Aqui, vocês estão vendo? Do lado direito não está aparecendo. Vou inserir aqui o fio na agulha. Pouquinho também. Do lado maior, né? Certo? Do lado maior, que aí já
Pronto, então aqui está concluída. E aqui eu posso cortar, que não vai desmanchar. Pronto, aqui está a primeira aplicação. Pode botar mais perto da câmera. É aqui. Isso aí. Aqui já está pronta a primeira aplicação. Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou unir a outra aplicação com esta daqui. Pode começar. Pronto, neste caso agora, eu não vou poder inserir esse fio aqui agora, eu tenho que tirar, porque eu sugeri para vocês que vocês inserissem o fio na agulha para que o trabalho não saísse. Mas nesse caso agora, como eu vou emendar, eu tive que tirar. Então, sendo a primeira aplicação com a segunda, eu vou fazer até 3 pontos, como vocês estão vendo aí, né? Então, para adiantar, eu já fiz 3, porque vocês já acompanharam até a conclusão da primeira aplicação. Eu faço 3, pego o fio que eu estava trabalhando, que é o fio maior, e vou inserir no lado direito, de cima para baixo, no caso, em qualquer um dos picôs. Então, estou aqui colocando o fio. E aqui eu vou fazer o último picô para concluir a aplicação. Então, se é o picô, eu vou colocar o dedinho aqui e vou trabalhar da mesma forma que eu estava trabalhando antes. Fiz o último picô e terminei esta aplicação. Eu tenho que sempre prestar atenção para que não fique torcido. Então, direito com direito, para não ficar do lado avesso, se eu não prestar atenção. Aí aqui agora eu venho, vou inserir o fio aqui na agulha e vou puxar. Vou colocar a agulha por baixo, tá, pessoal? Que ainda agora eu errei. Tive que... Então aqui eu vou puxar. Já tirei a agulha. E concluída a emenda. Não a emenda necessariamente, mas a união entre as aplicações, certo? O resto do processo você já sabe que é dar o nó e fazer o corte no final. Então, para adiantar aqui, é o que? Direito com direito. O direito vocês vão identificar que é onde tem esse pontinho aqui, olha, como um ponto de casa. Acho que dá para vocês identificarem aqui, ó, aqui, certo? O avesso, se vocês observarem, olha, não tem esse pontinho aqui, ok? Então, aqui, ó, estão as duas aplicações. E aí, depois a gente pode ajeitar. Aí, agora, ela vem a terceira aplicação. Isso aí é somente para vocês acompanhar. A terceira aplicação, eu também posso fazer até 3 picôs. Aqui tem 2, eu vou fazer mais um. Então, a terceira aplicação, eu posso unir aqui e posso unir aqui. Tanto faz, nesse caso agora. Mas na quarta que vai ter uma diferença. Então, aqui tem uma aplicação, 2. Então, eu vou fazer, para unir a outra aqui, eu posso fazer 3 picôs e vou unir aqui. Certo? Ou aqui. Então, tá faltando só um picô aqui. Então, 3 picôs, como vocês estão vendo, certo? Um ponto, né? Ok? Então, tem 3 picôs. E agora, eu vou unir em qualquer uma das aplicações. Vou unir nessa daqui, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Colocar o fio no picô, só que aí você tem que prestar atenção que não deve ser nesse, tem que ser nesse aqui, porque a quarta aplicação ela vem pra cá, pra gente completar, vamos dizer assim, um trabalhinho, um quarteto. Pra quem trabalha com crochê sabe que tem a horinha de unir, não pode unir em qualquer lugar. Então aqui agora eu vou fazer o quarto picô. Pronto, fiz o quarto picô e vou inserir o fio
para concluir esta aplicação. Lembrar que a agulha vai ficar por baixo. O fio aqui em cima, a agulha por baixo, que é para na hora que a gente puxar não ficar do lado, no lugar errado. Então aqui, estou concluindo esta aplicação. E depois a gente faz o acabamento. Então aqui já tem 1, 2, 3. Agora, na hora da quarta aplicação, aí vocês também têm que ter atenção. Então, se já está unido este com este, este com este, então a outra aplicação, ela vai ter que entrar aqui. Então, para ela entrar aqui, eu tenho que unir o terceiro picô nesta daqui e o quarto picô nesta daqui. Então, se eu fizer 3 picôs, vai ficar essa daqui solta. Por isso, eu tenho que fazer somente 2 picôs. Então, já adiantei aqui, tenho só 2 picôs aqui. Vou tirar o fio da agulha, porque eu vou ter que passar aqui dentro. Então, vou passar nesse aqui. Então, passei nesse aqui. Vocês estão vendo? Então, agora eu vou fazer o terceiro picô. Dedo na frente da agulha. Picô, pronto. Agora eu tenho que fazer um ponto. Certo? E agora é o quarto picô. Pronto, eu dei o acabamento da segunda e da terceira aplicação para não atrapalhar muito aqui. Então, nós estamos na quarta aplicação. Então, já unimos na terceira e vamos unir na quarta. Então, um lado é na terceira e outro lado é na quarta. Então, a gente tem que prestar atenção para que não emende no local errado e nem torcido. Então, pego aqui o fio que eu estou trabalhando e vou inserir no picô correspondente para aqui fazer o último picô. Aqui, o último picô. Pronto. Então, aqui já foi feita a quarta aplicação. Agora, para a conclusão, eu vou inserir o fio aqui na agulha para passar por dentro, né? Lembrar que não precisa puxar muito, porque senão vai ficar dentro do trabalho, não deve ficar. Então você coloca pouco, para que ele passe todo de uma vez. Eu seguro aqui, se ficar apertado para passar, eu venho aqui atrás, vou puxando aos poucos, não é força, é jeito. Pronto, já passei todo. Lembrar que tem que ser por baixo. A agulha tem que estar por baixo, o fio tem que sair aqui por baixo, na hora de fechar o círculo. Então, aqui já foi concluído. Então, estão aqui os 4. Vou dar o acabamento para vocês virem. Vou dar o acabamento para vocês virem como ficou, certo? Vou amarrar aqui e vou mostrar a vocês já já. Sem esquecer de sempre dar uma esticadinha no picô, para que a aplicação tome o seu jeito, tá bom? Coloca em cima da mesa agora. Então, em cima da mesa tá aqui, ó. Desse jeito. Tá aqui o quarteto. Quarteto. Dependendo do fio que você tiver, aí é você quem vai fazer a organização, já que você está usando retalho. Certo? Então, por exemplo, esse trabalho grande que eu mostrei aqui a vocês, eu fiz com quarteto. Se vocês tiverem mais, vocês vão organizar da forma que quiser, uma fileira sim, uma fileira não, de 1 em 1, esporadicamente, 2 em 2, aí vai ser por sua conta, essa disposição das cores do seu trabalho, já que a gente está se tratando de retalhos. Então, retalho nem sempre você vai ter a quantidade que você quer. Agora, se você fizer a opção pelo novelo, aí já vai ser uma outra questão.
se comprarem um fio de malha, vocês tenham o cuidado para não comprar um fio de malha que não tenha elasticidade. Que eu já comprei um que não tinha elasticidade, então não vai ficar um bom trabalho. E também teve um que eu comprei que era muito grosseiro. Nem tinha elasticidade e era grosseiro. Então, vocês têm que fazer verificar isso. Então, só para concluir aqui agora, que é nada mais, nada menos do que o que vocês já fizeram no início, que é amarrar. Amarrar e passar o fio, esconder o fio aqui para cortar. Passei, cortei, e aqui o último pedaço também, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar aqui e cortar. Então, esse trabalho é um trabalho que, pelo menos, acredito que eu nunca vi antes que tenha sido feito com fio de malha. Até então, eu só vi fazer com linha. Então, tá aqui o trabalho pronto. Para eu chegar e fazer um desse que você fez, esse seu trabalho aí, eu preciso primeiro fazer vários quartetos para poder fazer ele? Não, à medida que você vai fazendo, você vai emendando. Ah, pode. Agora, você vai fazendo, vai emendando, você vai vendo já a organização de antemão do que você está fazendo. Entendi. Certo? Agora, de acordo com o material que você já tem que pensar como é que você vai fazer a disposição das suas aplicações. Fazer todo o planejamento antes. O planejamento antes. Você não pode fazer as aplicações todas soltas para unir depois, porque aí não tem como. Ah, entendi. Teoricamente, até tem. Por exemplo, se você tiver 30 aplicações prontas aqui, você pode unir com 30 aplicações que tiver já pronta do lado de cá, já unida. Você vai fazer um picô, unir uma, unir a outra, aí você vai ter que fazer o seu quebra-cabeça. Vamos supor que você tem aqui o seu trabalho. Você tem aqui o seu trabalho. Aqui foi uma franjinha que eu coloquei. Então, vamos esquecer essa franjinha aqui. Então, vamos dizer que eu tenho aqui 50 centímetros de aplicação já pronta, sei lá, 30 aplicações, como vocês queiram colocar. E tenho aqui desse lado também já um pedaço grande, uma parte grande de aplicações. Você tem que chegar aqui e fazer uma aplicação unindo esta nesta. Certo? Depois, ficou um picô aqui, vai unir este com este e com este. Aí você vai ter que fazer o seu quebra-cabeça. Então, vai ter que encaixar. Eu vou fazer uma aplicação aqui só para demonstrar para vocês como seria isso. Vocês vão só me dar um tempinho, porque eu vou cortar a tira. Então, pessoal, eu vou demonstrar para vocês, digamos que vocês tenham aqui um grupo de aplicações do lado direito, do lado esquerdo, e você quer unir uma com a outra.
Você tem que unir já fazendo o trabalho. Não pode unir costurando, colando, não. Tem que ser no próprio trabalho. Então, eu vou demonstrar agora. Vou unir este daqui com este aqui. Só que tem que ter uma outra no meio. Vamos dizer que você tivesse aqui grupo de uma cor branca e quisesse contornar com uma cor amarela, vamos supor. Unir dessa forma. Então, o trabalho vai ser feito da mesma forma. Então, aqui, vou fazer um ponto, certo? Um picô, ok? O que é que acontece? Vamos supor que este picô é desta posição. Então, o próximo picô eu vou unir neste cor-de-rosa, que seria o segundo. O terceiro picô será livre aqui no meio para quando vier outra aplicação. E o quarto picô eu vou unir nesta branca que está do lado direito. Então tem coisa que talvez não dê para ser bem filmado, porque eu vou ter que levantar o trabalho, mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Então eu já fiz um picô, vou fazer agora um ponto. Então agora é a hora de unir com esse lado cor-de-rosa. Eu vou colocar nesta daqui, nesta posição, ok? Vou fazer aqui o picô, que no caso esse é o segundo picô. Tirei o dedinho, porque vai ser agora um ponto completo. Vou fazer agora um picô, que é o terceiro, que vai ficar aqui no meio. O terceiro picô. Ok? Um ponto. E agora o quarto picô, que é unir aqui. Então tem que ver aqui a posição. Então é aqui nesse que eu vou unir. Então, vou inserir aqui no picô. E vou fazer normalmente o último picô que falta. Pronto, foi concluído. Vou puxar agora, que agora não dá para vocês verem bem. Vou puxar agora. Não podemos esquecer de inserir o fio, porque se você puxar, vai desmanchar tudo. Se você puxar sem inserir o fio, vai desmanchar tudo. Eu estou ensinando a fazer, daqui a pouco eu vou mostrar como é que desmancha, viu? Então, conseguiram ver aí a união? Então, eu tinha solto essa e tinha solto essa. Cheguei com essa aqui pelo meio. Mas aí eu tive que fazer um picô, um ponto, unir o segundo picô, na que estava do lado esquerdo. Fiz mais um ponto, um picô, deixei livre. E o quarto picô, na que estava do outro lado. Ok? Então, não sei se seria necessário fazer uma terceira aplicação para mostrar aqui, acredito que não. Agora eu vou fazer só uma pequena demonstração para vocês de quando eu falo que se vocês não tiverem cuidado e não inserir o fio e esquecer simplesmente e puxar, então tchau trabalho, ok? A outra questão que eu quero mostrar para vocês, que eu falei, que se você já tiver acostumado e tiver uma base do seu trabalho, você não vai precisar colocar o dedo para fazer o picô. O dedo funciona como uma medida, mas se você conseguir ter a prática, é só você fazer e deixar distante. Você calcula e aqui, ó, o picô está feito. Vou fazer novamente, aqui, ó. Eu tenho que colocar o dedo como um freio. Aqui, quando eu concluir o ponto que eu puxo, o picô está feito. Então, aí você vai usar a forma que você achar melhor. Ou de repente você quer fazer um picô menor, né?
Quando se está trabalhando com linha, o picô será bem menor. Então, você não vai colocar o dedo, você tem que calcular dessa forma assim, aí, ok? Agora também outro detalhe que eu vou dizer para vocês, se a gente tiver um próximo momento, esses pedacinhos aqui, eu arranjei também uma utilização para eles. E que aí num outro momento a gente pode de repente ensinar vocês como vai ser utilizado isso aqui. Não no frivolité, mas num outro tipo de trabalho.